Boa noite, galera. Paz do Senhor. Esperando a galera entrar. Paz do Senhor. Fala, galera, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando, amém? Iniciando nosso culto online da juventude. Glória a Deus. Certo que a presença de Deus, ela estará presente. Certo que a presença de Deus estará inundando os nossos lares em nome de Jesus, amém? Santo e glorioso Deus, te exaltamos e te adoramos nesta noite, ó Pai. Senhor, porque somente Tu és digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória, Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te entregar esta noite em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, que a Tua presença se faça, ó Deus, em cada lar aqui, ó Deus, que nos assiste, ó Pai. Senhor, que a Tua presença invada corações nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, que seja uma noite impactante, que seja uma noite, ó Pai, onde o Senhor possa tratar conosco, em nome de Jesus. Amém? Vou estar deixando somente um versículo devocional para os irmãos e logo após a nossa irmã Isabela vai estar louvando para nós ganharmos tempo. Amém? Que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Amém? Se você está portando a palavra de Deus em mãos, possa estar abrindo em Mateus 6, 31. Enquanto isso, divulga essa live para alguém. Tem alguém necessitando de ouvir do amor de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então divulgue essa live para que vidas possam ser edificadas, para que vidas possam ser tratadas nesta noite. Aleluia, vidas possam ser alcançadas pelo poder da palavra. Amém? Nosso irmão Glaudistone já se encontra. Glória a Deus. Nossa irmã Isabela também. Palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, versículo 31. Vai dizer: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Então, nós devemos priorizar a Deus em nossas vidas, de modo que os nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade. O nosso caráter esteja voltado para fazer aquilo que o Senhor ele tem confiado a nós nesta terra. Que o nosso caráter ele possa ser semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Né? A expressão todas essas coisas vos serão acrescentadas não significa prosperidade terrena, glória a Deus, mas significa que o Deus da provisão garante, aleluia, para aqueles que são seus. Então, faça a vontade do Pai, faça a vontade do reino, que certamente o Senhor ele estará sendo um Deus provedor na sua vida. As suas necessidades ele vai garantir, aleluia. Ele garantiu no passado, ele não mudou e ele permanecerá garantindo hoje. Glória a Deus, nós vamos ver
com o povo de Israel. Aleluia, o Senhor supriu a sua sede, a sua fome, e o Senhor também garantiu vestimenta para aquele povo. Oh, glória a Deus, durante 40 anos. Aleluia. As suas roupas não se gastaram e nem as suas sandálias. Oh, glória a Deus, que Deus é esse. Aleluia, e Ele não mudou. Amém? Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não inquieteis. Aleluia. Não andeis inquietos, mas confia no Senhor, o Deus que garante. Eu vou estar convidando a nossa irmã Isabela. Ela estará louvando ao Senhor. Paz, Isabela, Senhor. paz do Amém. Senhor. Tudo Glória. bom? Tudo bem. Graças a Deus. Pode ficar à vontade, você já é de casa, né? Então, gostaria de cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém, Benjamin? Amém. O Senhor colocou no meu coração Salmos 22, o número 27 e o 28, que diz: todos os confins do mundo se lembrarão e se tornarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti, porque o reino é do Senhor e ele é o governante entre as nações. Amém? Tá ouvindo bem o teclado? Sim. Amém. Acredito que o período que nós estamos passando é algo a nível de nação, né? E o Senhor, ele está se fazendo presente em todos os lugares. Então, que nessa noite nós possamos convidar o Senhor para fazer morada nas nossas vidas. Aleluias. E eu quero pedir que você possa abrir o seu coração. Aleluias. Rasgue ele diante do Senhor. Aleluias. E que esse louvor possa entrar no seu lar e que ele possa verdadeiramente fazer morada na sua vida. Amém? Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Você pode dizer: faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, a minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração
coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais te deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Diga, Senhor, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Meu coração, o meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Que você possa nessa noite glorificar e exaltar o nome desse Deus poderoso. E que Ele possa fazer morada na sua casa, no seu coração. Aleluia, na vida dos seus amigos, parentes, querido. Que você não possa desanimar o seu coração. Aleluias. Vamos entoar mais um cântico ao Senhor. Amém. Aleluias. Ligue seu pensamento ao Senhor nesta hora. Creia que toda a provisão do Senhor Ele já está providenciando. Amém. Tome posse dessa palavra. Exaltado Tu és, Senhor. Aleluia. O Yeshua está aqui neste lugar. Yeshua. Diga comigo. Yeshua. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Nós vamos ser achados nele. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você pode glorificar o Senhor, exalte o Glória a nome dele por Deus. digno. Aleluias. E agradecemos a oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Isabela. Que Deus possa te abençoar Glória. abundantemente. Amém. Eu Eu te recebo. agradeço por estar Amém. aqui conosco. Amém. Amém. Conte Fica na conosco sempre. paz. Amém. Amém. Galera, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Esteja com seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus ele quer ministrar sobre a tua vida. Amém? Muitas das vezes nós queremos ouvir Deus falar aquilo que nos conforta, aquilo que massageia o nosso ego, mas anseie para ouvir aquilo que Deus ele quer falar a teu respeito, não aquilo que você quer ouvir dele. Amém? Se coloque nas mãos do Senhor agora. Tem o cântico que vai dizer assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Amém? E que os nossos corações possam estar ansiosos para ouvir a voz de Deus. Enquanto isso, convide pessoas para estar aqui nesta noite. Amém? Ouvindo a preciosa palavra de Deus. Fala, meu irmão. A paz do Fala, Senhor. paz seja contigo, meu irmão. É uma honra tê-lo aqui conosco. Ainda Glória. mais com essa camisa aí. Olha aí, Deus trabalhando aí. Pode ficar à vontade. Amém? A Pô, oportunidade é sua. amém, Sou cara. honrado em tê-lo aqui conosco porque o irmão é referência. Amém? Amém. Nessa Tá, juventude, é referência no nosso meio. Amém? amém. Cara, eu quero, antes de mais nada, te agradecer pela oportunidade aí, né, de poder, juntos, a gente falar alguma coisa sobre o reino de Deus. Eu acho muito importante, cara, essa mobilização, né, que a igreja tem se prontificado em fazer através das redes sociais. Eu tenho dito para os amigos, cara, que a gente não pode permitir que aconteça com a internet, que aconteça com a televisão, né? A galera da era da televisão, ela permitiu com que a televisão fosse entregue, né, ao mundo, ao diabo, né? Olhavam sempre com aquele olhar maligno sobre a televisão, e hoje a gente sofre muito aí com as programações indo totalmente de acordo com aquilo que a gente acredita e de acordo com a palavra de Deus. E com a internet, nós não somos a geração da televisão, nós somos a geração da internet, né? Não podemos nos permitir que isso aconteça com a internet. E eu louvo a Deus, eu vi esses dias uma frase que eu achei muito legal, em que alguém dizia que o diabo tentou fechar a igreja e Deus abriu uma em cada lar. Então hoje nós temos essa oportunidade de falar de Jesus Glória a a Deus. todos aqueles que estão perto e também longe. E alcançamos muito mais pessoas até, né, através dessas lives, dessas oportunidades online aí. Muito obrigado, cara. Deus abençoe sua vida aí.
te prospere nesse trabalho. Amém. Cara, parece até que a gente combinou, né? O texto que eu quero ler também é em Mateus 6. Não foi combinado, gente. Tá? Eu quero ler Mateus 6, o versículo... Você leu 31, eu quero ler o versículo de número 26. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 26. Mateus 6, 26. Glória a Deus. Está escrito: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem o lírio do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Isso é um texto muito conhecido nosso, né? São palavras do próprio Jesus, descritas por Mateus. Esse texto ele está dentro de um contexto que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Então, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o mesmo assunto, é o que a gente chama de Sermão da Montanha. Ele começa no capítulo 5, versículo de número 1, e termina no capítulo 7, versículo de número 27. É quando Jesus conclui esse Sermão do Monte, e as pessoas ficam admiradas pela sua doutrina e dizem até que ele ensina com autoridade, não como os fariseus. É importante a gente analisar o texto, e todas as vezes que a gente lê um texto bíblico, é muito importante a gente perceber o contexto e tentar, de alguma maneira, fazer algumas perguntas para o texto, porque em algumas situações o próprio texto responde. Então, existe uma técnicazinha básica para a gente entender um texto, que é você fazer algumas perguntas a esse texto. Por exemplo, quem fala, para quem fala, onde fala, por que fala. É tudo importante essas perguntas sobre o texto para a gente entender o que envolve ele, né? Então, o capítulo 5, 6 e 7 ele está envolvido pelo contexto do Sermão da Montanha. Nós enxergamos esse Sermão da Montanha como um código de conduta. É a maneira que Deus decidiu, através de Cristo, passar para nós a real visão sobre a lei. Nesse texto, por exemplo, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, Jesus é visto ali como o novo Moisés. Deuteronômio 18, Moisés diz que viria um que seria semelhante a ele, do meio dele, e esse semelhante a Moisés apontava para Cristo. E assim como Moisés deu a lei ao povo de cima do monte, agora Jesus está ensinando a lei ao povo também de cima do monte. E Jesus vai trabalhar sobre a lei, em cima da lei, e trazendo um código de conduta para aqueles que decidem segui-lo como Salvador. E aí ele vai falar de muitas coisas que, é claro, eu não vou pontuar uma a uma, porque ficaria muito extenso, mas ele vai falando sobre uma maneira que ele espera que aqueles que o servem devem viver. Então, a partir daí, Jesus vai mostrar que quem o segue precisa viver de uma maneira que ele determinou. E ele vai citar algumas, né? Ele vai falar sobre, por exemplo, a necessidade de ser manso, a necessidade de desejar a justiça, a necessidade de ser misericordioso, pacificador.
ele chega num ponto, por exemplo, e esse eu gostaria de destacar, capítulo 5, versículo de número 13, 14, 15 e 16, ele vai falar sobre uma vida de testemunho, e aí ele usa o sal, e ele usa a luz. E é interessante a gente pensar sobre esses elementos que Jesus utiliza para falar de como nós devemos viver, de como nós devemos pregar o evangelho. Ele diz que nós devemos pregar o evangelho como sal, nós devemos pregar o evangelho como luz. E aí, pregar o evangelho ligado a esses símbolos parece não fazer muito sentido, porque se a gente entende que pregar é falar, sal não fala. Se a gente entende que pregar é falar, luz não fala. Então, o ideal seria, seja a trombeta da terra, seja a buzina da terra, né? Algo que faça barulho, que fale, que imita algum tipo de som. E na pregação do evangelho, ele vai dizer que vai além do que falar, porque ele usa elementos que não falam. Ele usa o sal e ele usa a luz. E é interessante pensar nisso, porque sal não fala, mas se ele faltar, você sente falta. Luz não fala, mas a ausência dela te faz falta. Então, do que Jesus está falando ali? Pregue com a sua vida, pregue com o teu testemunho, pregue com a sua maneira de viver, testemunhe. E é interessante que ele conclui essa parte, falando sobre testemunho, dizendo, para que vejam. Então, não é para que ouçam. Se pregar tivesse ligado só a falar, seria para que ouçam. Jesus disse, não, é para que vejam. Então as pessoas precisam ver diferença em mim, no meu testemunho, na minha maneira de agir diante de Deus, para que ele seja glorificado na minha postura, no meu testemunho, nas minhas atitudes. Eu costumo dizer que falar até a mula falou. Até papagaio fala. Então não é o falar qualquer um fala. É o testemunho, é a postura, é a conduta. Né? Não, você não conhece uma árvore pelo balanço, pelo som que o vento faz nas suas folhas. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela produz. Né? Então, não é o que as pessoas ouvem, né? É o que elas veem de nós. Então, Jesus fala sobre ser manso, misericordioso, ser humilde, desejar a justiça, dar testemunho, buscar a reconciliação, ainda que você não tenha feito algo, mas buscar a reconciliação. Ele fala sobre ter uma palavra só, ser um homem de palavra. Ele fala sobre você não desejar vingança, né? E é diferente, justiça e vingança. É totalmente diferente. Mas Jesus ensinou que a gente deve desejar a justiça e não a vingança. E, enfim, ele vai citando várias posturas que seria interessante aos mais curiosos. Leem depois, né, capítulo 5 de Mateus, porque não daria tempo aqui da gente fazer isso, mas pontuar ali a maneira de viver que Deus gostaria, o que Deus desejaria através de Cristo, que aqueles que vivem para servi-lo, vivessem dessa maneira. E aí ele destaca, né, o motivo pelo qual a gente deve viver dessa maneira que ele estabelece. Dentro desse código de conduta que ele estabelece para um cristão, ele diz o motivo pelo qual a gente deve viver assim. Versículo 5, capítulo 5, versículo 45, ele diz para a gente viver assim, para que sejais filho do vosso Pai, que está no céu. Então, ele diz que eu devo viver da maneira que Deus está estabelecendo. É desta maneira, isso também é muito importante, é dessa maneira que a gente vive, que a gente passa a ser filho de Deus. Dentro do mesmo contexto, você vai ver Jesus dizendo que vai ter gente que vai profetizar, que vai fazer maravilhas, que vai fazer milagres e que não vão entrar no céu. Por quê? Porque a performance dele era maravilhosa, mas a vida não. Então ele diz, não é trabalhar para Deus, é fazer a vontade de Deus. Então,
ele vai mostrar que eu necessito viver aquilo que Jesus estabeleceu para que eu seja filho de Deus. Né? Para que eu seja filho de Deus. E aí, cara, quando eu estiver falando muito e o tempo estiver acabando, você fala porque eu falo demais, tá? Tranquilo. Entendeu? Então, o que, que acontece? E é bom a gente separar isso. Uma coisa é trabalhar para Deus, outra coisa é ser filho de Deus. O fato de trabalhar para alguém, usando o nome de alguém, falando em nome de alguém, entrando em lugares pela autoridade de alguém, não me faz íntimo desse alguém. Eu já trabalhei em empresas que eu recebia documentos com a assinatura do chefe, mas eu nunca sentei na mesa com ele, eu nunca fui na casa dele, eu nunca conversei com ele. Então tem gente que trabalha para Deus, mas não conhece para o Deus que trabalha. E o céu não é um salário. Salvação não é um salário. Ah, eu trabalhei tanto, o senhor tem que me salvar. É isso que eles estão falando. Eu trabalhei tanto, o senhor tem que me salvar. Salvação não é um salário para um servo, é herança para um filho. Salvação não é um salário para um servo. Salvação é herança para um filho. Então, um servo que trabalha, ele espera um salário. O filho que trabalha, ele não trabalha por um salário, ele já trabalha porque recebeu uma herança. Então, quando Deus deixa a igreja para dar continuidade à obra, ele não deixa uma igreja para trabalhar para receber. Ele deixa uma igreja para trabalhar o que já recebeu. Vocês são filhos, há uma herança para vocês. Então, o que vocês vão fazer aí não vai salvar vocês. O que vocês vão fazer aí é porque vocês já são salvos. Entende? Então, o cantar e o pregar, o louvar, o pastorear, o evangelizar, não é para me salvar. É atitudes de quem já foi salvo. Eu tenho uma herança. Se você assume a empresa do seu pai, aquilo ali é uma herança. Você não vai trabalhar para construir uma empresa. Você vai trabalhar porque você já tem uma empresa. Então eu não faço para ser salvo. Eu não canto para ser salvo. Eu não oro para ser salvo. Eu não evangelizo para ser salvo. Eu não mantenho a comunhão para ser salvo. Eu faço essas coisas porque eu já sou salvo. Salvação não é um salário. Salvação é uma herança. Então ele diz, eu tenho essas atitudes porque essas atitudes me fazem filho de Deus. Mostram que eu sou filho de Deus. Depois do versículo 48, ele diz, sede vós perfeitos, como o vosso Pai está no céu também é perfeito. Então ele diz, vocês passam a ser filhos quando têm essas atitudes, vocês demonstram que são filhos e vocês passam a parecer com Deus. Essa ideia de perfeição é funcional. Ninguém é perfeito na sua essência, porque nós herdamos de Adão as nossas deficiências, uma natureza caída, e nós estamos presos a um corpo corruptível. Então, perfeição aqui está ligada a funcional. Quando eu pratico aquilo que Deus decidiu que eu pratique, na visão dele, eu fui perfeito, eu fui completo, eu fui maduro, eu me pareço com ele. E se parecer com Deus tem dois sentidos. A imagem perfeita de Deus é Cristo. Tessalonicenses diz que a imagem perfeita de Deus é Cristo. Então, como seria a imagem perfeita de Deus revelada em Cristo? Quando você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, aquela imagem que aparece lá é a sua imagem real. Então, Cristo é o espelho de Deus na terra, ele é o reflexo de Deus na terra. Ele é a imagem real de Deus na terra, ele é Deus andando entre os homens. E como eu me pareço com ele? É como se eu pegasse a sua imagem e colocasse numa moeda. É a imagem que representa ele, mas não é ele. Então, nós representamos a Deus quando somos espirituais, mas não nos tornamos divinos. Então, quando eu pratico aquilo que Deus estabelece, quando a minha vida ela percorre aquilo que a palavra de Deus estabelece, a partir daquele momento, eu me pareço com Deus. Não porque me tornei divino, mas porque as minhas atitudes são espirituais. Então, o Evangelho
é comportamento. Evangelho é comportamento. Isso não se pode ser negado. Hoje, cara, a gente vive uma situação em que as pessoas entendem que estão fazendo a obra quando falam. Estão fazendo a obra. Isso aqui que eu estou fazendo, mano, não é fazendo a obra. E eu não estou diminuindo o dom ou o ministério que Deus dá a alguém. Mas isso não é a obra. Entende? A obra é o meu comportamento. A obra é a minha maneira de viver. A obra é o fruto que eu deixo. A obra é o histórico que eu deixo. A obra é o legado que eu deixo. É como eu te disse, se o sal não vier, você sente falta dele. Nossa, a comida está ruim. Se não tiver luz, você sente falta. Então, quando você sai de um lugar, a pessoa sente falta da sua presença, como cristão, ou ele diz, graças a Deus que aquele chato foi embora. Graças a Deus que aquele hipócrita foi embora. Graças a Deus que aquele rebelde foi embora. Então, a minha presença, ela deve deixar um legado, não com o que eu falo, mas com as minhas atitudes. Porque são com as minhas atitudes que eu me pareço com Deus. E o terceiro motivo pelo qual eu devo andar segundo a palavra de Deus, o primeiro é que eu me apresento como filho de Deus. O segundo é que eu me pareço com ele. E o terceiro está no capítulo de número 7, versículo 24, a tão conhecida parábola da casa na rocha. Ele diz, se você pode perceber, mano, que o texto diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, não é todo aquele que ouve as minhas palavras, é todo aquele que ouve estas minhas palavras. E estas minhas palavras? Aqui ele vem falando desde o capítulo 5. A maneira de se portar, a maneira de viver, a atitude, o comportamento. Aí ele diz, se alguém ouve e pratica estas minhas palavras, a casa dele é na rocha. Aí ele diz, vai suportar o que vier. Por quê? Porque a casa dele é na rocha. Aí ele fala, vem vento, vem chuva, vem rio, e a casa permanece de pé. Você percebe que são 3 ataques na casa, né? Chuva, vento e rio. Chuva, ataque que vem de cima. Vento, ataque que vem pelo meio. Rio, ataque que vem por baixo. Então, chuva, provação de Deus, ataque que vem de cima. Vento, aflição do mundo, ataque que vem do meio. Rio, tentação do diabo, ataque que vem por baixo. Mas quando eu pratico, quando o meu comportamento condiz com a palavra, pode vir provação, pode vir tentação, pode vir aflição, dói. Porque você sente, a casa sente o impacto, a casa sente a pancada, mas você permanece de pé. Quando você tem uma postura que condiz com a palavra. Então Jesus ensina isso. Viva a minha palavra e vocês serão meus filhos. Vivam a minha palavra e vocês serão parecidos comigo. Vivam a minha palavra e vocês suportarão qualquer tipo de ataque. Então, quem não vive a palavra não suporta ataques. Quem não vive a palavra, ele não se parece com Deus. Quem não vive a palavra, ele não é filho de Deus. E aí, dentro desse contexto, é interessante, cara, porque se você ler do capítulo 5 ao capítulo 7, e aqui é o segundo ponto que eu quero destacar, se você ler do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ver que mesmo isso sendo um código de conduta, né, de um Deus falando a meros mortais, Jesus não usa a expressão Deus, né, que foi o que Moisés usou no Sinai, né? Que foi o que Moisés usou no Sinai. Moisés usou no Sinai dizendo, ó, essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Vocês são meros humanos. Então, essa é a lei de Deus. Parece a lei de alguém muito distante de nós. Essa é a lei de Deus. Quando Jesus vai falando sobre a mesma lei, mas numa visão da graça, você pode perceber que ele não usa muito a expressão Deus. Ele usa a expressão Pai. Por aproximadamente 15 vezes,
ele fala sobre pai. Sejam perfeitos como o vosso pai. Sejam perfeitos como o vosso pai. Pai, pai, pai. O pai sustenta vocês. O pai perdoa. Pai, pai. Mais aproximadamente umas 15 vezes, dependendo da versão, né? Umas 15 vezes ele fala isso. Ele não apresenta Deus como um ser distante de nós. Ele apresenta Deus como um pai, falando de aproximação. E foi isso que a graça fez. Né? A graça, ela veio por intermédio de Cristo para simplificar o complexo. Então, era tudo muito complexo, era tudo muito místico, era tudo muito figurado, era tudo muito símbolo. Né? Era fogo, água, tipo o Capitão Planeta, né, mano, no Antigo Testamento. Era fogo, água, vento, era tudo muito complexo, eram figuras que apontavam para uma imagem sólida. Né? E aí Jesus vem simplificar o complexo. Ele vem mostrar, ó, aquele Deus lá do Sinai é pai de vocês. Aquele Deus lá do Gênesis é pai de vocês. Aquele Deus lá do deserto é pai de vocês. Aquele Deus lá do Vale de Ossos Secos é pai de vocês. Aquele Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, é pai de vocês. Não é porque vocês não viveram o que eles viveram, que ele está longe de vocês. Aquele mesmo Deus que estava entre os patriarcas, entre os heróis da fé, é pai entre nós. É pai no meio de nós. Aí ele ensina aquela linda oração, né, mano? É o Pai Nosso. É o Pai Nosso. Ele não é o Deus de Abraão. Ele não é o Deus de Moisés. Ele não é o Deus de Jacó. Parece uma coisa muito distante, né? Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Isaac, Deus de José. Aí Jesus diz, não, você não vai orar assim. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus... Não, você vai orar assim. Pai Nosso. Como quem disse, o Deus dele é pai de vocês, está perto de vocês. Ele não foi embora com a história. Pelo contrário, a história só aproximou ele de nós. Então hoje nós temos um Deus que podemos chamá-lo de pai, porque ele é próximo de nós, sem roubar dele a divindade, porque ele é um Pai Nosso que está no céu, tem o controle sobre todas as coisas, continua divino, mas é um Pai que está entre nós, está conosco, através do seu Santo Espírito. E aí, eu acho maravilhoso essa ideia de paternidade, desse reino paternal, né? Desse reino apresentando Deus como Pai. Porque aí, ele fala no versículo 26 que nós lemos, que aqui eu caminho para concluir, no capítulo 20, versículo 26 que nós lemos, ele diz o seguinte, os discípulos que foram chamados por Jesus para segui-lo, para a pregação do Evangelho, para viver o Evangelho, os discípulos estão muito ansiosos, muito desesperados. O que vai ser de nós? Nós largamos tudo. Como é que vai ser o futuro? Porque a ansiedade é excesso de futuro. Então eles estão pensando o que vai ser do futuro, o que vai ser do futuro, o que vai ser do futuro. Aí Jesus chama ele, leva eles para um lugar aberto e começa a mostrar a criação. E ele diz, olha as aves. Ele vai lá em Gênesis, olha as aves. Ele vai lá em Gênesis, olha o lírio dos campos. Ele vai lá, ele leva eles lá em Gênesis, na criação, e aí ele faz a pergunta para eles. Eles plantam? Eles cegam? Eles juntam em celeiro? Não. Mas o Pai não sustenta eles? Olha o Pai de novo. O Pai não sustenta eles? A visão da ave, a visão da criação aponta para o Deus do Gênesis. Ele está olhando, e Jesus está olhando para eles, dizendo, o Deus de Gênesis é o Pai de vocês. A ave não precisa plantar, as aves não precisam colher, as aves não precisam juntar, porque o Pai a sustenta. Ele diz, olha o lírio dos campos, eles não precisam ir numa loja, comprar uma roupa. Eu visto eles como não, além de como eu vesti Salomão. E ele diz, o Deus de Salomão é pai de vocês.
Só que existe aqui um ponto interessante. Esse sustento que Deus está prometendo dar aos discípulos, da mesma maneira que Deus dá a toda a criação, está ligado ao propósito que eles foram chamados. Você percebe que ele diz, a ave não precisa plantar, a ave não precisa colher, a ave não precisa juntar, ela só precisa continuar sendo ave. O lírio não precisa comprar roupa, ela só tem que ser lírio. E ele vai concluir dizendo, e vocês só têm que ter fé. Então vocês só precisam se manter no propósito. Vocês só precisam continuar sendo o que foram criados para ser. Se vocês continuarem se mantendo para ser criado para ser, vocês terão sustento dentro daquilo que vocês foram criados para ser. Então Deus sustenta tudo aquilo que ele criou. E ele diz, assim como eu sustento tudo o que eu criei, eu também sustento todos aqueles que decidiram acreditar na minha palavra. E aí tem um texto muito poderoso, que é o Salmo de número 148. O Salmo de número 148, ele é um salmo em que o salmista convida a criação para louvar a Deus. E aí ele começa no versículo de número 2 a dizer, louvai os anjos. Versículo 3, louvai o sol, louvai a lua, louvai as estrelas, louvai o céu. E ele diz no versículo 5, louvem o nome do Senhor, pois ele mandou. E logo vocês foram criados. Ele os estabeleceu para sempre. E lhes deu uma lei que vocês não passarão. Eu quero aqui parar um pouco nesse texto aqui, para finalizar, porque olha o texto do Salmo 148. Deus diz assim, o salmista, sol, louve, lua, louve, estrela, louve. Mas espera aí, louvar não é falar, não é cantar? Sol não tem boca. Como é que ele vai cantar? Lua não tem boca. Como é que ela vai cantar? Estrela não tem boca. Como é que ela vai cantar? Então, louvor não está ligado simplesmente a pronunciar algumas palavras, assim como pregação também não está. Então, assim como ele usa a expressão sal e luz para falar de pregação, ele usa sol e lua para falar de louvor. Então, se sol e lua é convidado a louvar, então louvor não está só ligado a cantar, assim como pregação não está ligado só em falar. Pregação é testemunho e louvor é posicionamento. Quando é que o sol louva? Quando é que o sol louva? Quando é que a lua louva? Quando ele diz assim, ó, Deus deu uma lei para vocês e vocês não podem ultrapassar. Então, quando é que o sol louva? Quando Deus disse para ele lá na criação, você vai governar o dia. 6 horas da manhã eu quero você de pé, 6 horas da noite eu quero você deitado. E quando é 6 horas o sol está em pé, e quando é da noite ele deita. A gente sabe que é a terra, mas eu estou fazendo aqui só uma alegoria. Então, o que o sol faz? O sol obedece o propósito que ele foi criado. Ele não foi criado para a noite, ele foi criado para o dia. E ele vive dentro do propósito que ele foi criado. A lua não foi criada para o dia, foi criada para a noite. E ela vive dentro do propósito que ela foi criada. Então, o que é louvor? Louvor é viver dentro do propósito que Deus te criou. Se você vive abaixo do que Deus te criou para ser, você não está louvando a Deus, ainda que você cante. Se eu vivo abaixo do que Deus me estabeleceu para viver, eu não estou pregando, ainda que eu fale. Então, pregação é testemunho, louvor é posicionamento. Deus está olhando para os discípulos e dizendo isso para eles. Vocês veem a ave, elas mantêm o posicionamento delas, elas mantêm o posicionamento que elas foram criadas. E enquanto elas mantêm o posicionamento, elas vão ser alimentadas.
elas vão ser sustentadas. O jeito que Deus vai dar, eu não sei, mas para quem crê, ele sempre terá um sustento. A forma que Deus vai fazer, eu não sei, eu não posso te informar. Deus faz assim o assado, mas eu posso te garantir, se há um posicionamento, se há uma direção, se há um comprometimento com a palavra de Deus, Deus faz brotar água no deserto, Deus faz, como você citou aí, crescer roupa. Aleluia! Cresceu uma roupa, meu irmão, 40 anos no deserto, e a roupa crescer no corpo da criança, a sandália crescer no pé da criança, e Deus dizer para eles assim: vocês nunca passaram fome, aleluia, vocês nunca tiveram sede, glória a Deus, vocês nunca precisaram de ar-condicionado, porque a nuvem cobria vocês do sol, vocês não precisavam de um aquecedor, porque a coluna de fogo guardava vocês do frio. Nada impedia o povo de caminhar, nada impedia o povo de alcançar. Por quê? Porque eles estavam debaixo de um propósito, de um posicionamento, de um testemunho. E é isso que Deus faz. Quando você está debaixo de um propósito, quando você está dentro de um testemunho, quando você está dentro de um posicionamento de acordo com a palavra de Deus, Deus sustenta, Deus guarda. Então, o texto ali fala exatamente sobre isso. E aí, Jesus vai fazer um trocadilho. Jesus vai dizer assim: vocês querem coisas que os ímpios buscam. Os ímpios vivem para ter roupa. Os ímpios trabalham desesperadamente para comprar um tênis caro. Os ímpios trabalham desesperadamente para ir lanchar, para comer, para beber. Essas coisas os ímpios buscam com as suas próprias mãos. Então, se vocês me buscam para comer, beber e vestir, é melhor vocês serem ímpios. Porque eles fazem isso. E eles têm até, às vezes, mais do que a gente. E essa era a frustração de Asaf. Asaf diz: poxa, eu estou na igreja, e os caras têm mais do que eu, vou desviar. Porque se eu busco Jesus por comida, bebida e veste, eu não sou diferente dos fariseus, eu não sou diferente dos ímpios. Ele disse: gente, vocês não precisam me buscar por isso, eu sei que vocês precisam disso. Eu não quero que vocês me busquem pelo que vocês precisam, eu quero que vocês me busquem pelo que eu já dei a vocês, pelo que eu já entreguei a vocês, pelo que eu sou para vocês. Enquanto vocês me buscarem, e buscarem me viver segundo a minha palavra, eu não vou deixar vocês morrer de fome, eu não vou deixar vocês morrer de sede. Ah, mas está tudo fechado, estamos desempregados, a situação está complicada. Um justo não fica desamparado. A sua descendência não mendiga o pão, mano. Eu não sei o jeito que Deus dá, mas eu sei que mesmo debaixo de crise, debaixo de situação, o azeite não para de jorrar, o gás não acaba, a comida multiplica. Eu não sei o jeito que Deus dá, mas eu quero deixar para os crentes em Cristo Jesus que estão nos ouvindo, é que o nosso Deus é o nosso Pai. Aleluia! Aleluia. O Deus do Gênesis, o Deus que criou tudo do nada, é o teu Pai. O Deus que sustentou o povo no deserto é o teu Pai. O Deus que derrubou os gigantes na frente de Davi é o teu Pai. O Deus que abriu o mar para Moisés passar é o teu Pai. O Deus que não deixa uma ave morrer de fome é o teu Pai. O Deus que veste um lírio, aleluia, o Deus que veste um lírio mais glorioso do que Salomão é o teu Pai. Aleluia, Deus tem as suas maneiras. Deus tem os seus meios de sustentar. O que Deus espera de nós é que, tendo muito ou tendo pouco, mantenha a fé. Tendo muito ou tendo pouco, não negocie a palavra. Ô, irmão, se eu posso dizer algo aqui a vocês, eu sei que eu já falei demais aqui, mas se eu posso dizer algo para você gravar, eu quero que você guarde isso. Tendo muito ou tendo pouco, não negocie a palavra. Não negocie os princípios. Não negocie o que Deus estabeleceu.
porque vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu, haverá sustento. E estas coisas, comida, bebida, vestimenta, Ele acrescenta. Ele é Deus de acréscimo. Ele é Deus de acréscimo. Então, o que Ele espera de nós? Fidelidade. Que a gente enxergue Ele como Pai. Que a gente enxergue Ele como alguém que nos chamou. E não há injustiças em Deus. Deus não vai te chamar para te matar. Deus tem um propósito em tudo isso. Até no que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, Deus tem um propósito nisso. Eu digo, mano, que nós vivemos muito tempo dizendo que a gente não tinha tempo. E Deus toda hora dizendo para a gente: Tony, entra no teu quarto. Igor, entra no teu quarto. Mano, entra no teu quarto. E a gente não tinha tempo para entrar no quarto. Aí o que Deus fez? Transformou o mundo em um grande quarto. E deixou a gente de castigo lá. Para a gente aprender a falar com um pai que vem em secreto. Mano, o que eu falo contigo, eu não falo... Eu não falo... Pastor? Sem não ter experimentado. Eu não falo... Ok, eu não falo sem ter experimentado. Eu experimento o sustento de Deus. E eu quero dizer aos santos que não abandonem a fé, não abandonem Cristo, não abandonem os princípios da palavra. Vai haver sustento para nós. E se faltar comida aqui, lá em céu tem um banquete esperado para nós. E quem vai nos servir não é o garçom da churrascaria, é o próprio Filho de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado, pastor. Que Deus possa abençoar o seu ministério, prosperar o seu ministério na terra. Amém? Eu sou um admirador do Senhor e espero vê-lo novamente, né? Aqui Quando conosco. quiser, Amém? Quando quiser, estamos às ordens. Obrigadão, irmão. Nada, querido. Deus abençoe. Paz. Galera, é isso aí. Glória a Deus. Quem não vive a palavra não permanece de pé. Quem não vive a palavra não suporta os ataques. Que palavra é essa? Glória a Deus. E nós queremos agradecer a tua presença que esteve conosco até este momento. Nós temos poucos segundos. Então que Deus ele possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar. E na próxima semana nós estaremos aqui às 20 horas, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor através desta live. Que a presença do Senhor possa inundar os seus lares, né? E essa live ela vai ficar postada no nosso Instagram. Então compartilhe com outras pessoas.